Opa, obra nova pra vocês, hein? Nessa obra o Prota vai ajudar seu amigo a conquistar o continente, mas no fim acaba sendo traído por ele. Mais um padrão. O ano é 237, o fim da Guerra Divina, onde a humanidade lutou contra um monstro chamado corrupção. Não é o Lula, calma. E depois do Prota perder todos aqueles importantes para ele, alguém que ele achava mais importante que sua própria vida traiu ele. O Prota chamando Oliver fala que lutaram por ele. Irritado, fala que todos que ajudaram ele a unir o continente divino e enfrentar a corrupção sem temer a morte, foi tudo por ele. Pergunta por que ele traiu todos. Se aproximando, fala que ainda não pode morrer, precisa vingar seus companheiros. Oliver chama Kirill, mas toma uma facada no bucho, chamando Kirill de amigo, perguntando quando chegaram nesse ponto. Ele cai para trás morto. Kirill pergunta como assim, amigo? Ele tem que deixar essa hipocrisia de lado. Kirill MacGyver foi um homem que venceu várias guerras, foi chamado de o Santo da Espada, mas a partir de hoje ele se tornou o traidor que matou o imperador. Os guardas começam a avançar nele, falando que Kirill é um traidor. Uma pessoa se aproxima, falando que ele realmente se tornou um traidor, hein? Esse é o dragão de platina, Nar. Por 10 anos os humanos lutaram contra a terrível corrupção, mas após acabar a guerra não tiveram boas-vindas, mas sim suas mortes. Todos os companheiros dele foram mortos cruelmente pelo imperador. Nar pergunta o que ele pretende fazer agora, já que os companheiros deles estão mortos e o imperador também. Fala que a imagem dele será gravada assim para sempre, como cachorro traidor, e ninguém vai saber a verdade, que foi o imperador que tentou assassinar o Santo da Espada, Kirill. Prota fala que foi traído pela pessoa em quem mais confiava. Fica irritado, se perguntando por que o Oliver traiu eles. Prota fala que Nar perguntou o que ele vai fazer, não é? Ele vai voltar para o passado, não ligue para o padrão. É normal essas coisas aí, tá copiando todo mundo. E para isso ele vai subir a Torre de Parel. Na pergunta se ele tem certeza. A Torre de Parel é um lugar envolto pela morte, mas também é um lugar onde pode se ter uma segunda chance. Falando que mesmo ele, um dragão, não consegue prever o que acontece dentro da torre. Mesmo sendo o Santo da Espada, não sabe se ele vai chegar no fim, mas se ele conseguir chegar no topo, vai poder voltar para o passado. Kirill chega no portal, falando que vai mudar esse destino com as próprias mãos. Após passar pelo portal, ele acorda em uma carruagem com uma pessoa chamando ele. Fica se tremendo um pouco. A pessoa na sua frente manda ele não se preocupar. Ele, olhando pela janela da carruagem, fala que esse era o momento em que mais ansiava ver de novo. Dá um sorriso falando que ele conseguiu retornar. Fala que nesse exato momento está sendo adotado pelo seu pai cruel, e fala que ele deixar a terra natal dele deve ser estressante. Pergunta se depois que ele chegar em casa tem alguma coisa que ele queira. Prota pensativo, fala que tem uma coisa que ele quer fazer pelos seus irmãos traídos, e o destino que lhe enganou vai mudar tudo. Ele fala que quer aprender magia. Cruel fala que por ele ser um imigrante, ele não pode usar magia. O Prota fala que isso é mais um motivo ainda para ele aprender. Pensativo fala que só esgrima não vai ser o suficiente. Ele não vai cometer o mesmo erro do passado. Manda o deus Yula observar ele atentamente. Ele definitivamente vai mudar o futuro. Cruel pergunta se ele não sabe que imigrantes nascem sem magia. Ele pergunta se o Kirill não quer se vingar dele sob ordens de heresia contra o imperador. Foi ele quem matou a tribo dele, e fala que o motivo dele ter acolhido Kirill foi por ele ser filho do grande guerreiro Kaliak. Diz que talvez a raiva do Prota pode acabar fazendo ele ficar mais forte. Manda o Prota mostrar o talento dele que herdou do pai dele. Ele apresenta o Prota falando que essa aqui vai ser a nova casa dele, e esses são os seus novos irmãos. Um deles se aproxima falando que seu nome é Marte. Prota pensativo fala que Marte é o único filho biológico de Cruel, mas durante a Guerra Divina ele morreu. Pega na mão dele falando que é Kirill. Os outros dois já se aproximam. O lourinho fala que se chama Jake e o de cabelo vermelho Elliot. O Prota diz que olhar para o rosto deles faz ele se lembrar da Guerra Divina. Prota irritado fala que precisa evitar a morte de todos. Diz que dessa vez vai mudar o futuro, não vai deixar essas mortes acontecerem. Os irmãos treinando, perguntam por que o pai deles trouxe um imigrante para cá. Ficam pensativos. Elliot fala que foi um exagero do pai deles trazer um inimigo que eles têm que matar para casa. Marty manda eles pararem de pensar muito nisso. Derrota Elliot, fala que todos estão no mesmo barco, e já que o pai deles trouxe ele aqui, vai ser o irmão caçula deles. Só precisam se lembrar disso. Elliot pensativo
fala para ele aceitar imigrantes, ele realmente está em outro nível e não tem mais ninguém digno de ser o próximo chefe da família do que ele. Tirone pergunta se o pai deles não vai incluir ele na sucessão também. Marty manda ele parar de falar besteira e voltar a treinar. Ele vê uma pessoa se aproximando, o Prota fica encarando ele. Marty, pensativo, fala que ele apareceu do nada e pergunta se Kiryu está tentando provocar ele. Marty pergunta se Kiryu sabe usar uma espada pelo menos e ouviu que as pessoas do norte lutam apenas com as próprias mãos. Manda ele tentar usar uma espada ao invés de ficar só olhando. O Prota diz que ficaria agradecido em aceitar isso. Marty fica surpreso com a resposta. Elliot perguntando o que ele está pensando ao provocar o irmão mais velho. Marty joga uma espada para ele, chamando ele para começarem. Já começa a usar sua aura, falando que quer ele queira ou não, vai começar a viver aqui. Prota pensativo, diz que ele está usando a lâmina da aura, mas ainda cai uma provocação fraca como essa. Ele ainda é uma criança mesmo. Pensativo diz que para iniciar o plano dele de subir a torre de Parel, o Marty é o primeiro passo para isso. O duelo começa com o Marty dando um golpe, os dois pegam uma distância. O Prota diz que ele ainda é só um novato sem experiência. Começa a provocar ele, falando que se ele não vier para cima, ele vai. Marty fica nervoso e começa a avançar, falando que ele é só um pirralho insolente. Dá um golpe. O Prota, olhando os golpes, fala que parece mais rápido, mas ele ainda está cheio de abertura. Ele prepara um soco, falando que experiência em combate faz toda a diferença. Marty caído no chão. Elliot já vem avançando, falando o que você fez. Marty manda ele parar aí mesmo e não vir. Prota estende a mãozinha, falando que ele não deve ser burro, deve ter percebido que desenvolveu maus hábitos com isso, dizendo que foi uma boa luta. Marty dá um tapão na mão dele, falando que aprendeu muito com isso. Eles escutam alguém chegando. Cruel fala que já chega de treino por hoje, podem voltar para os quartos. Todos concordam e começam a ir. Ele chama o Kiryu, mandando ele por enquanto não vir mais para o campo de treinamento. O Prota dá um sorrisinho, fala que ele é quem manda. O secretário fala que o Cruel trouxe alguém problemático dessa vez. Ele diz que separou eles por isso, logo vão se acostumar. E Kiryu é o filho do Kaliaki, líder da tribo de um olho negro. Um leão não vai dar luz a um gatinho. Pergunta o que o secretário achou dele. O secretário diz que, pelo que observou, se existe alguém que nasceu para espada, foi ele. Cruel fala que se ele tivesse nascido no Império, tomaria o lugar dele em mestre espadachim em pouco tempo. Prota pensativo fala que o pai dele vai para o Palácio Imperial em uma semana, então é a única chance deles. Nar falando que está surpreso como um humano como ele pode empunhar uma espada tão bem, logo ele deve ultrapassar o pai dele. Se ele soubesse disso antes, teria ajudado ele a conseguir o poder mágico mais cedo. O Prota pensativo fala que deve tudo para ele. Agora vai poder trilhar o caminho que não pôde na vida passada. Isabel, a esposa de Cruel, perguntando por que uma criança imigrante quer aprender magia. Pergunta se será que ele sabe que a família dela criou vários magos por gerações. Ele diz que não é isso. E ela não pode esquecer que eles foram ajudados por Kaliaki no passado. Não pode esquecer que aquela criança é filho do amigo dele. E se ele quer aprender magia, o mínimo que pode fazer é não atrapalhar, como uma retribuição para Kaliaki. Eles vão para a mesa de jantar. Isabel, olhando para o Prota, pergunta se ele é o Kiryu. Foi ele quem disse que quer aprender magia. Todos ficam surpresos, pensando em como um imigrante quer aprender magia. Ele só pode estar louco. Kiryu fala que não quer aprender magia, mas sim entender ela. Isabel pergunta por que ele pensa isso. Pensativo, fala que precisa se tornar um conhecido aqui e tem que chamar a atenção de seu pai. E vai dar a resposta que ninguém nunca deu, a resposta que seu pai quer ouvir. Ele grita, diz que quer superar todo mundo. Todos na mesa ficam surpresos. Cruel fala que foi uma boa resposta e pergunta se todos incluem ele também. Marty fica bravo, perguntando como ele usa falar isso. Cruel pergunta se ele não quer superar ele só na magia como também na esgrima. O Prota diz que sim. O Cruel, dando um sorriso, fala que essa audácia combina com a família McGarver. Ele manda o Prota ir para a biblioteca da casa e fica à vontade para ler todos os livros. Ele dá um sorrisinho, falando que agradece. Na biblioteca fala que todos os outros podem pensar que não dá para aprender magia só lendo livros, mas aqui tem coisas importantes que ele precisa pegar. O coração de dragão, com isso ele vai poder usar magia. Ele lembra que Na disse que se ele conseguisse comer um coração de dragão, poderia mudar seu corpo, e se ele conseguir comer um antes dos 15 anos,
vai poder usar magia. O Prota pensativo diz que, de acordo com as informações, precisa encontrar o coração de dragão que está aqui e vai fazer um bom uso dele. Cruel pergunta o que Kiryu está fazendo. O secretário fala que ainda está praticando, mas não acha que seja esgrima. Cruel pensativo fala que pensou que ele ficaria na biblioteca enfurnado. O secretário fala que ele está muito atrasado e os cavaleiros estão aguardando na fortaleza, Rutin. E se ele se atrasar mais, o imperador vai ficar brabo. Ele diz que é verdade, manda trazer ele aqui. O Prota no quarto treinando, fala que toda vez que anoitece ele luta contra o inimigo que ele mesmo cria, mas já que seu corpo é de criança, ele não pode ser muito rápido, falando que ele ainda precisa alcançar o nível de quando estava na torre. Ele precisa ficar forte e chegar no nível de mestre espadachim. Pensativo diz que não precisa se apressar, já que a experiência que ganhou na torre não vai desaparecer. O secretário bate na porta falando que o mestre está chamando ele. Prota fala que estava esperando por isso. Cruel manda ele se sentar e diz que ele ouviu dizer que ele estava fazendo os treinamentos peculiares. O Prota fala que estava trabalhando em construir sua força física. Cruel fala que vai deixar a mansão por um tempo para ir até o Palácio Imperial, e o motivo que chamou ele aqui foi para dar essa espada para ele, dizendo que é uma relíquia que o pai dele deixou, e pergunta por que ele não passou muito tempo na biblioteca esses dias. Pensou que ele ficaria curioso e passaria todo dia lá. Prota pensativo fala que não é o momento certo ainda, que está esperando ele deixar a mansão. Elliot falando quem é aquele pirralho pensa que é. Ele acha que se tornou alguém especial. Chirone manda ele ser cuidadoso com as palavras, já que foi algo que o pai deles permitiu. Elliot pergunta se ele não viu como o pai deles tratou ele, e assim que ele saiu já foi direto para a biblioteca. Martin se aproxima falando que sabe que estão chateados, mas esse assunto já deu. Pensativo fala que os outros irmãos que praticam artes marciais devem pensar igual a ele, mas o que aquele rato de academia está fazendo? Pergunta o que Tirone acha sobre isso. Tirone fala que a mana é condensada no corpo, mas você precisa ter mana dentro do corpo para poder concentrar ela, mas os imigrantes não têm o circuito de mana, dizendo que é impossível para quem não consegue sentir mana entender o básico da magia. O Prota olhando pela biblioteca fala que foi herdada pelos McGavin, mas não foi construída por eles, foi construída pela família Exil. Exil foi o grande mago que criou as bases do Império e foi o primeiro caçador de dragões, e ele escondeu um coração de dragão aqui na biblioteca. O Prota acha a entrada, dizendo que Exil fez essa porta só para pessoas que não tivessem mana. Ele começa a abrir o cofre, falando que ele foi um mago tão incrível que até mesmo os dragões respeitavam ele, mas mesmo assim, um humano nunca vai se comparar com um dragão, e humanos só podem ter um atributo. Mas se um humano comer um coração de dragão antes dos 15 anos e puder absorver, vai se tornar algo além de um humano. O Prota começa a passar pelo processo de absorção, mas seria um milagre sobreviver depois de comer um coração. Ele acorda como uma alma, com alguém chamando ele. Na sua frente aparece Exil em uma batalha com o dragão. Após uma grande batalha, ele acaba matando o dragão. A dor que o dragão sentiu começa a passar para ele. Nervoso, fala que vai aguentar toda essa dor e absorver o coração dele. Ele acorda na cama todo suado. O servo perguntando se está tudo bem com ele. Nervoso, fala que vai agora mesmo chamar a senhora Isabel. O Prota olhando para sua mão, perguntando que poder é esse. Manda o servo não chamar ninguém, fala que ele mesmo vai ver ela, só precisa descansar um pouco. Manda o servo sair, falando que precisa ficar um pouco sozinho. Olhando a magia da sua mão, fala que esse é um poder que ele não podia sonhar na noite passada. Pouco tempo depois, o servo volta, falando que se não fosse pelo Jake ter encontrado ele, teria sido um grande desastre. Prota pensativo fala que seu quinto irmão não se envolve com artes marciais, então não sabe o porquê dele estar na biblioteca naquela hora. Se arrumando, fala que vai agradecer ele e pergunta quantos dias ficou em coma. O servo fala que ele ficou em coma por uma semana. O Prota fica surpreso com o tempo que ficou em coma. Pergunta se alguém viu aqui nesses 7 dias. O servo fala que alguém do palácio veio fazer uma visita, mas não sabe o porquê. O Prota pensativo diz que deve ter perdido algo importante. Ele diz que entendeu tudo, agora ele já pode ir embora. Fica pensativo, diz que depois fala com seus irmãos, mas agora não é uma boa hora de chamar a atenção deles ainda. Ele precisa ver algo antes. Ele começa a ver o poder mágico que ganhou no seu corpo. Ele precisa aprender a usar ele. Ele começa a concentrar mana no seu peito. A energia começa a se espalhar por todo o seu corpo. Olhando a mana, fala que não dá para comparar com a de um mago normal. Quando vai falar que é o esperado do coração de um dragão, sua mana começa a acabar. Nervoso, fala que de 12 canais mágicos,
só conseguiu abrir 2. Fala que agora ele tem mais 10 para abrir. Manda esperarem que a sua jornada só está começando. O Prota usando sua mana. Fala que tem um poder suficiente para transbordar, mas seu canais não são fortes o suficiente para suportar. Se ele não conseguir controlar eles logo, eventualmente vai explodir. Olhando para sua espada, fala que um poder que os canais não conseguem suportar. Esse é um poder que humanos nem sonhariam em ter. Pegando a espada, fala que é uma relíquia deixada pelo seu pai. É uma arma que consegue lidar com mana. Ele vai para a floresta e começa a testar uns golpes com a sua espada e derruba umas árvores como o Hobby. Olhando para sua espada, fala que isso nem se compara com a lâmina de mana normal. Quem pode canalizar um poder mágico de 4ª classe ou superior dentro da lâmina são chamados de mestre espadachins. Na sua vida passada ele nunca conseguiu passar um mestre espadachim por ele não conseguir usar sua lâmina de mana. Fica pensativo, falando que os outros iriam pensar se vissem ele agora. Ele começa a sentir uma dor no seu peito, fica se perguntando como pode doer tanto por ele ter usado só um pouco de poder. Olhando para seu pulso, fala que não pode usar esse poder por muito tempo, só com 2 canais abertos. Ele precisa achar um jeito de estabilizar os seus canais, enquanto isso ele vai ter que usar moderadamente. Pensativo, fala que se sente desconfortável com alguma coisa, não importa o quanto tenha procurado na biblioteca, não achou nada de errado. Com certeza acha que ele deve ter escondido algo lá dentro. Um servo se aproxima chamando ele. Ele se lembra que tem um incidente que está perto de acontecer. Todos se reúnem na frente de Isabel, seus irmãos irritados perguntando por que ele está aqui depois de ter se escondido como um rato. Isabel puxando um pergaminho, fala que tem uma notícia para eles. Como já sabem, a estação de colheita já está para começar, então a família real ordenou um ataque aos goblins, mas dessa vez, por causa de todo o suporte que a família deles vem dar desses anos, a família real decidiu que vai enviar um reforço para eles. Chirone fala que essa é a primeira vez que a família real manda reforços. Elliot diz que tem algo estranho, já que a família real quem ordenou eles a subjugarem os bárbaros, por eles estarem sem tropas. Olhando para o Prota, fala que parece que dessa vez vão aumentar o número de tropas para subjugarem os bárbaros e não os goblins dessa vez. Ele pergunta da sua mãe se é isso mesmo. O Prota suspirando, fala que agora seu irmão parece estar mostrando hostilidade em público. Isabel fica séria, falando que os reforços vão vir da família Valsar. Todos ficam calados ouvindo isso. O Prota pensativo fala que isso não é só um caso de reforços normais, por isso que ela está avisando antes. Ela manda todos não se preocuparem com isso, eles já fazem isso há anos. O Prota pensativo diz que provavelmente estão querendo afetar a família McGarvey. Fala que em 5 dias depois que o ataque começar, Randall vai ser morto, falando que a batalha será daqui a 5 dias, mas no caminho descendo a floresta, onde a retirada era impossível, uma enorme emboscada aconteceu e estava esperando por eles, e no final Randall perdeu sua vida naquele local. O Prota pensativo fala que o problema é saber onde vai ser a emboscada e encontrar o responsável. Fala que mesmo na sua vida passada nunca encontrou a pessoa por trás desse incidente. Fica sério falando que vai encontrar ele e punir. Todos reunidos, Chirone fala que mesmo que chamem de suporte, mas alguma coisa não está cheirando bem, dizendo que a coisa mais estranha é que as tropas de reforço são da família Valsar e a família real nunca deu suporte, e está mandando a família Valsar, que vê a nossa como inimiga. Acha que eles estão planejando algo e tem certeza que ele não é o único que pensa assim. Prota pensativo fala que ele está certo, e isso está acontecendo porque o imperador ainda não nomeou seu sucessor, e ele tem 3 filhos, o príncipe Leon e o segundo príncipe Oliver, e o seu terceiro filho é o Cromwell. Mas como o Cromwell é o príncipe frágil, a disputa só está entre os 2 primeiros príncipes. Até agora o primeiro príncipe estava sendo o príncipe herdeiro, mas as coisas mudaram porque quando o comandante dos Cavaleiros Azuis, o pai deles, apoiou o segundo príncipe, então é natural que os Valsar, que apoiam o primeiro príncipe, não gostem de nós. Chirone fala que os Valsar são representantes da facção do primeiro príncipe e eles estão retirando tropas da fronteira para nos dar reforços quando nosso pai não está aqui. Isso é suspeito. Marty fala que ele não está errado, mas o pai deles vai já voltar. Eles não seriam loucos de desafiar os Cavaleiros Azuis assim, e como foi um decreto real, eles devem parar com essa conversa,
desrespeitosa. O Prota pensativo, fala que isso deve ser bastante opressivo. Ele provavelmente não entende o peso da palavra imperial, mas mesmo assim ainda continua pensando nas coisas. Se ele continuar assim, vai ser um bom contador. Tirone manda eles mudarem de plano. Ele vai participar da subjugação. O Prota fica surpreso ouvindo isso. Tirone fala para Marty que ele não precisa cuidar das coisas dessa vez. O Prota espantado fala que as coisas estão mudando. Elliot fala que vai junto então também. Tirone fala que se precisar de uma escolta, vai levar o Kiryu. Elliot fica irritado com a escolha. Prota fala para eles que vai precisar se preparar então, e vai saindo fora. No meio do caminho fala que Tirone fez uma boa escolha e escolheu a estratégia certa. Como vieram reforços suspeitos, não podíamos enviar Marty, que é o primeiro na linha de sucessão. Então ele fez 2 jogadas. A carta confiável, que era Randall, e uma carta descartável, aquele que a vida é menos valiosa, como acabou de chegar na mansão. Ele é a carta dispensável perfeita, e o fato de Tirone ter falado que vai participar da subjugação significa que ele quer observar ele de perto e ver com os próprios olhos se o Prota vai ser capaz de derrotar o Marty. E quanto ele mudou por ter entrado na biblioteca, fala que as coisas já estão mudando. Tirone não participou da subjugação, então já está diferente. E a desgraça que aconteceu com a família dele depois da morte de Randall, ele não tem planos de ficar parado até isso acontecer. Ele começa a testar uns golpes contra umas pobres árvores, destruindo as bichinhas. 5 dias depois, a família Valsar chega e seu guarda já se apresenta falando que seu nome é Arden, falando que de acordo com o decreto real, as 500 tropas chegaram para ajudar a família MacGyver, fazendo uma saudação, falando que é uma honra conhecer a casa deles. Marty fala que apesar das dificuldades deles em proteger as fronteiras, ainda assim não negaram apoio, e em nome de seu pai expressa gratidão para a família Valsar. Arden fala que vai repassar isso, observando, fala que de acordo com o relatório esse moleque deve ser o Marty, mas ele não parece muito ameaçador, falando que os perigosos parecem ser os 4 jovens adotados, e parece que o boato que ele trouxe 4 crianças para compensar a incompetência do mais velho é verdade. Ele vê o Prota e se pergunta quem é esse pirralho. No seu relatório só tinha 4 crianças adotadas. Ele pergunta de Marty quem é aquele ali atrás. Marty fala que ele é o 6º e que se juntou recentemente, e ele está usando uma máscara por causa de algumas coisas. Arden, dando uma risada, fala que então eles são 6 jovens mestres, não 5. Pensativo, fala que cara estranho usando uma máscara. Fala que o Conde não tem nenhum orgulho por aceitar esses novatos como filho. Fala que as tropas de Valsar vão terminar de se preparar para a partida. O Prota fica irritado, falando que faz tempo, hein, Arden? Um espião sujo do Império Lurian. Opa, se você ficou até aqui e quer uma próxima parte, já sabe, né? Comenta aí embaixo, próxima parte. Fui!